Como os jogadores de futebol conseguiram seus números de camisa? Os jogadores de futebol não usam simplesmente números de camisa aleatórios. Alguns desses números, na verdade, carregam segredos ocultos. E para o lendário Ronaldo original, o número da sua camisa era uma homenagem a uma grande lenda do esporte. Ronaldo é o R9, o melhor jogador de futebol que alguma vez vi em campo. Ele fazia as pessoas dormirem. Deite-se, deixe-me passar. Ele foi um dos maiores de todos os tempos, mesmo com as suas lesões. Para mim, ele não jogava futebol, ele era o futebol. Depois de se mudar do Cruzeiro para o PSV em 1994, Ronaldo conquistou o futebol europeu. Ele tinha habilidades, poder e velocidade como nunca tinham visto antes. Então o treinador dele fez da sua missão tornar o Ronaldo o maior atacante da história do futebol. Mas havia um problema. Como ele tinha apenas 20 anos de idade, o clube não podia simplesmente entregar-lhe a camisa de número 9. Afinal, era um número icônico, reservado apenas para as verdadeiras lendas do esporte. A princípio, deram-lhe a camisa de número 15 e, depois de alguns poucos meses, eles o transferiram para a camisa de número 14. No entanto, depois de marcar tantos gols, eles sabiam que tinham um verdadeiro craque. Então, para honrar seu gênio, entregaram-lhe a camisa número 9. Desde então, tornou-se o seu número de camisola icônico nas passagens por Inter, Barcelona e Real Madrid, e foi até apelidado de R9. Mas em Madrid, algo inacreditável aconteceu que mudou completamente a sua história. Acontece que Ronaldo vinha sofrendo com lesões no joelho e má forma, e com o atacante já com 30 anos, o seu treinador perdeu a confiança nele. Ele o chamou de gordo e estava ansioso para criticá-lo na frente da imprensa. Isso deixou o Ronaldo furioso. E quando surgiu a primeira oportunidade, ele trocou Madrid por Milão. Com os fãs entusiasmados com a sua chegada, todos esperavam que ele vestisse a camisa número 9. Afinal, ele era o R9. Mas havia um pequeno problema. O lendário atacante do Milan, Filippo Inzaghi, usava a camisa 9 e tirá-la dele seria desrespeitoso. Então, para respeitar a lenda do clube, Ronaldo escolheu a camisa 99. O que faz sentido, considerando que Ronaldo era 2 vezes o atacante que ele foi. Agora, prestar homenagem a uma lenda é legal e tudo mais. Mas para Mario Balotelli, ele encontrou um jeito astuto de usar a camisa número 9. Well, what's he doing with that there? What? He can't even get his bib on there, Ray. I think I'm going to change his name to Mario Bibatelli. What is he doing? He can't get his bib on. Mario Balotelli teve, sem dúvida, a carreira mais louca de qualquer jogador de futebol. Ele foi abandonado quando criança, mas ainda assim conseguiu chegar ao futebol profissional. Ele foi o melhor jovem do mundo em 2010, mas ainda assim encontrou uma maneira de incendiar a própria casa. Sua vida dentro e fora dos gramados foi cheia de altos e baixos, mas talvez a única coisa que permaneceu constante seja a sua camisa número 45. Veja bem, não importa o clube para onde ele fosse, Mario Balotelli fazia questão de usar a camisa número 45. Isso não fazia sentido para ninguém, porque para a maioria dos atacantes, o número ideal é o 9. No entanto, Balotelli escolheu manter seu número ímpar por uma razão astuta. Quando ele estreou no time principal da Inter de Milão, a política do clube exigia que os jovens jogadores escolhessem números entre 36 e 50. Então, quando ele escolheu usar o 45, todos pensaram que era aleatório, mas, na verdade, foi uma decisão cuidadosamente calculada. Balotelli, brincando, disse aos seus companheiros que 4 mais 5 dava 9, e como ele era um atacante jovem demais para usar a camisa número 9, essa era a melhor maneira de garantir que ele tivesse o número 9 nas costas. Depois de escolher o número, ele marcou em seus primeiros 4 jogos, e desde então, ele soube que aquele número era o seu amuleto da sorte. O que me recorda da ocasião em que um número de táxi mudou a vida de Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é, sem dúvida, um dos melhores meio-campistas da Premier League neste momento. Ele desempenha um papel fundamental para o Newcastle com seus passes que furam a defesa, sua técnica apurada e desarmes fortes. Mas enquanto a maioria dos meio-campistas usa números como 4, 8 ou 6, o número da camisa de Bruno é um inusitado 39. O meio-campista está tão ligado ao número que o usou em todos os clubes que jogou desde a estreia profissional.
Antes que sua imaginação voe longe, há uma história por trás de suas ações. Como a maioria dos jogadores brasileiros, Guimarães não nasceu em berço de ouro. Sua mãe trabalhava numa oficina de motos, enquanto o pai era taxista. Por ser taxista nas ruas do Rio, o pai de Bruno nem sempre estava em casa. Ele via o pai principalmente aos sábados, quando ele ia vê-lo jogar futebol. Ao ver o pai trabalhar tão duro, ele sabia que não podia se dar ao luxo de falhar. O mesmo táxi que o alimentou, vestiu, comprou botas para ele e pagou suas passagens para garantir que ele seguisse seus sonhos. Então, quando assinou seu primeiro contrato profissional, foi-lhe pedido que escolhesse um número de camisa. Ele respondeu: 39, o número de despacho do táxi de seu pai. Sempre te falei, Bruno, que o número 39 ia trazer muita sorte para a família. Mas é o número que realmente marcou a nossa vida, né? Se eu fico orgulhoso, imagino você. Revelado em uma entrevista, Bruno disse: "Eu sei que as pessoas acham que é um número estranho para um jogador, mas para mim, o 39 é especial. Não, é mais do que isso. É mágico. O número 39 me deu tudo na vida. Ele me trouxe até aqui, para o Newcastle. Isso mostra que os números podem mudar a vida de uma pessoa, assim como aconteceu com Bixente Lizarazu. Hasta tem porco de por Afernês." Muitos consideram Bixente Lizarazu como um dos melhores laterais esquerdos de sua geração. E com razão. Este homem venceu a Bundesliga e a Liga dos Campeões com o Bayern. E venceu a Copa do Mundo e a Eurocopa com a seleção francesa. Mas talvez o que as pessoas mais se lembrem dele é que ele usava o número 69. Sei que você está começando a pensar em algo louco, mas antes que sua mente se desvie completamente, há uma razão por trás dessa estranha escolha de número. Por causa das conotações controversas ligadas ao número 69, a maioria dos jogadores de futebol o evita. É até completamente banido na NBA porque não é apropriado para a família. No entanto, Bixente o escolheu por causa de algumas estranhas coincidências ao longo de sua vida. Ele nasceu em 9 de dezembro do ano de 1969. No seu auge, ele pesava 69 quilos e cresceu até uma altura de 1,69 m. Com isso em mente, ele simplesmente teve que aceitar sua natureza um tanto peculiar. Mas, para Gianluigi Buffon, o número da sua camisa quase acabou com a sua carreira. No ano 2000, Buffon estava causando um grande impacto, como um dos melhores goleiros vindos da Itália. Então, quando seu clube lhe ofereceu a oportunidade de mudar o número da sua camisa, ele não escolheu o número 1, mas sim um número que se transformou numa verdadeira controvérsia nacional. Vejam bem, a escolha de Buffon do número 88 simbolizava um período muito sombrio na história. Então, quando ele entrou em campo, reabriu feridas recentes do passado. Ele foi duramente criticado pela sua escolha, mas, na verdade, ele não queria magoar ninguém. A razão dele para escolher o número era, na verdade, hilária. Ele disse: "Eu escolhi 88 porque me lembra 4 bolas. E na Itália, todos nós sabemos o que significa ter bolas. Força e determinação. Embora sua escolha devesse mostrar sua mentalidade, ele estava sendo acusado de apoiar o Holocausto. Então, por respeito, ele disse: "Estou pronto para mudar os números se isso ajudar." Ele explicou: "Eu não sabia o significado oculto de 88. Mas, depois de sobreviver a uma controvérsia como essa, tudo o que ele pôde fazer foi oferecer uma oração de agradecimento, que é o que Lukaku precisava quando herdou uma camisa amaldiçoada." Ao longo da história do futebol, a camisa número 9 foi usada por alguns dos maiores atacantes que já jogaram, de Alan Shearer a R9, Gabriel Batistuta a Luis Suárez, e a lista é longa. Mas no Chelsea, o número 9 parece carregar uma maldição. Qualquer atacante que veste a camisa não consegue marcar gols. Começou com Kesman em 2004, que, apesar de marcar muitos gols à vontade no PSV, fracassou completamente e foi vendido. Quando ele saiu, Hernan Crespo assumiu a camisa de número 9 que estava vaga. Mas, apesar de ter um talento absurdo, ele também não rendeu. O próximo avançado a usá-la foi Franco de Santo, que era um dos melhores jovens avançados do mundo. Mas ele também não conseguiu se livrar da maldição e acabou sendo enviado para o Wigan. O Chelsea então gastou uma fortuna para contratar a máquina de gols consagrada, Fernando Torres, do Liverpool. Ele também assumiu o número amaldiçoado, mas, como é sabido, teve um desempenho muito abaixo do esperado. Depois que ele saiu, atacantes como Falcao, Morata, Higuaín e Tammy Abraham todos usaram a camisa 9, mas parecia que a maldição precisava de um atacante de nível mundial para assumi-la.
Essa resposta finalmente veio quando o Chelsea recontratou o Lukaku do Inter por 97 milhões de libras. O atacante belga tinha acabado de completar uma temporada de nível mundial com o Inter, e parecia que o fim da maldição dos atacantes do Chelsea estava próximo. Para mostrar sua fé em seu novo atacante, o técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, disse que Lukaku é um dos caras como Haaland no Dortmund, Lewandowski no Bayern de Munique, Harry Kane no Tottenham, que é um verdadeiro camisa 9, que adora marcar e que tem presença na área. Mas essas palavras voltaram para o assombrar. Lukaku conseguiu marcar apenas 8 gols em 26 partidas. Ele sofreu lesões, uma má fase e a falta de interesse por parte da equipe. Quando ele foi relegado ao banco de reservas, ele reagiu concedendo entrevistas bastante problemáticas e desagradáveis. Diante dessa situação, quando a diretoria do clube finalmente perdeu a paciência, eles decidiram enviá-lo de volta à Inter. Questions that Chelsea fans want to know. Traumatizado pela experiência que teve com o número 9, ele acabou optando por usar a camisa de número 90, o que, no entanto, não foi o caso para o Vinícius Júnior. Porque o número da sua camisa transformou completamente a sua carreira. Quando Vinícius Júnior fez a sua estreia profissional no Brasil, ele não sabia o que esperar. Como um jovem garoto tentando fazer um nome para si no futebol, ele estava disposto a usar qualquer número de camisa, mas o seu clube, o Flamengo, ofereceu-lhe a camisa de número 20. Então, depois de quebrar tornozelos, envergonhar adversários e marcar gols, ele finalmente chamou a atenção do Real Madrid. Ele começou sua carreira no Real Madrid na equipe B, mas depois de alguns jogos foi promovido ao elenco principal. Naquela época, o Madrid tinha superestrelas como Ronaldo, Bale e Benzema, então ele estava muito abaixo na hierarquia. No entanto, ele tinha apenas um sonho: tornar-se igual ao seu ídolo, Cristiano Ronaldo. A princípio, o clube deu-lhe a camisa 28, mas a sua nova camisa coincidiu com o seu mau desempenho. A situação ficou tão ruim que eles até consideraram se livrar dele. Com a carreira em jogo, Vini sabia que algo precisava mudar. Então, no início da temporada de 2021, ele pediu para trocar o número da sua camisa. Ele disse: "O número 20 me trouxe sorte. No Flamengo fui muito feliz e fiz minha estreia usando a camisa 20. Meus primeiros jogos no futebol profissional foram com este número e nesta temporada tive a oportunidade de mudar e me sinto mais confortável." Essa decisão provou ser uma jogada de mestre, já que as maiores estrelas do time deixaram o clube. Ele começou a ter mais tempo de jogo e sua forma melhorou drasticamente. Com Benzema agora sendo o principal jogador, Vini Júnior era seu assistente principal. Os dois formaram uma parceria mortal e aterrorizaram os defensores. Mas, apesar de todo o sucesso que a sua camisa 20 lhe trouxe, ele ainda precisava cumprir uma última coisa: herdar Cristiano Ronaldo. Então, no início da temporada 23-24, ele assumiu a icônica camisa 7 de Ronaldo, tornando-se o craque do Real Madrid e realizando o seu sonho de uma vida inteira. O que teria sido completo se ele tivesse ganhado a bola de ouro. Falando de seu ídolo Ronaldo, seu icônico número de camisa o assustou no início de sua carreira. Após assinar com o Manchester United vindo do Sporting em 2003, Ronaldo chegou ao clube com muitas expectativas sobre seus ombros. Afinal, ele era o adolescente português voador que estava a destruir os adversários, porque usava a camisola número 28 no Sporting. Ele esperava continuar a usar o mesmo número no seu novo clube. Mas assim que ele pisou no escritório do seu treinador, Sir Alex Ferguson lançou uma bomba. Acontece que ele tinha acabado de vender a estrela do clube, David Beckham, para o Madrid. Os fãs não ficaram exatamente satisfeitos que o clube vendeu uma estrela por um adolescente sem provas, mas Sir Alex, que conhecia o potencial de Ronaldo, ofereceu-lhe o número da camisola de Beckham. Ronaldo reconsiderou aceitar o número. Remember when I left Lisbon to England, Alex Ferguson said to me, "Listen, now I want that to take the number 7. And I was surprised because I knew the guys who had that shirt." Aquela camisa tinha sido vestida por lendas ao longo de toda a história do clube, e ele era apenas um garoto tímido com dentes ruins. Com um pouco de persuasão, ele aceitou a decisão do seu treinador e, avançando para hoje, essa decisão provou ser uma jogada de mestre.
ele não apenas se tornou uma lenda do futebol, mas o número 7 se tornou parte integrante de sua marca. Suas iniciais, CR7, o transformaram no jogador mais famoso de toda a história. No entanto, apesar de todas as suas impressionantes conquistas, Zlatan Ibrahimovic escolheu um número de camisa para demonstrar que é 3 vezes superior. I'm not joking. Desde que Zlatan começou a jogar futebol, ou o futebol começou a jogar Zlatan, ele nunca teve um número preferido. Ele usou os números 27, 16, 9, 8, 10, 11 e 18. Perto do fim da sua carreira, ele assinou com o AC Milan, e o clube revelou de forma criativa o número da sua camisa, 21. Isso foi legal, porque o número 21 parecia as suas iniciais, ZI, mas essa foi só uma das razões para ele escolher esse número. Zlatan tem afirmado repetidamente que ele é o deus do futebol, e como Ronaldo usa o número 7 e afirma ser o GOAT, ele teve que colocá-lo em seu devido lugar. Então, quando um repórter lhe perguntou por que ele escolheu o número 21, ele disse: porque sou 3 vezes melhor que o Ronaldo. O número do Ronaldo, 7 vezes 3, dá 21. Agora tudo faz sentido. Mas para Lionel Messi, o seu número de camisa favorito nem sequer é o dele. Depois de dominar o mundo do futebol em 2005 e 2006, a forma e a importância de Ronaldinho no Barcelona começaram gradualmente a diminuir. No entanto, à medida que a sua influência caía, um jovem Lionel Messi emergiu como a nova e brilhante estrela da equipa. Vendo o potencial do garoto, Ronaldinho o tomou sob sua asa. Ele queria transformar Messi no melhor jogador do mundo, mas a proximidade entre os jogadores não era bem vista por todos. O novo técnico do Barça, Pep Guardiola, sentia que Ronaldinho era uma má influência para Messi. Ele não queria que o brasileiro ensinasse sua jovem estrela a festejar e a correr atrás de garotas. Então, o clube pediu a Ronaldinho para sair. Apesar de não querer, sentiu que o desrespeito foi o bastante e assinou com o AC Milan para encerrar sua passagem de sucesso pelo Barcelona. Mas, para sair em boa nota, ele queria entregar a Messi as chaves do seu trono. E que melhor maneira de fazer isso do que dar-lhe a sua icônica camisola número 10. Desde que vestiu a camisola número 10, o jogo de Messi subiu para um nível totalmente novo. Ele estabeleceu recordes impressionantes que talvez nunca mais sejam quebrados. Mas, no caso de Frenkie de Jong, a razão pela qual ele escolheu seu número vai partir o seu coração. Nascido em 12 de maio de 1997, Frenkie de Jong cresceu numa família modesta de fanáticos por futebol. A mãe dele trabalhava em cuidados domiciliares, enquanto o pai era um trabalhador comunitário. Desde que aprendeu a andar, o pai dele começou a treiná-lo para jogar futebol. Mas devido ao ritmo intenso de trabalho, o avô do Frenkie acabou por assumir o treino dele. Com apenas 6 anos de idade, ele foi descoberto e contratado pelo Willem II antes de progredir pelas categorias de base. Mas, apesar de ter alcançado sucesso com o time principal do Willem II e o Ajax, ele tinha um sonho de vida que queria realizar. Você vê, Frenkie era um grande fã do Barcelona e seu maior sonho era jogar pelo clube um dia. Ele estava jogando bem no Ajax e seu sonho parecia estar no caminho certo. Mas, enquanto se preparava para seu 21º aniversário, ele recebeu a pior notícia de sua vida. O avô dele havia falecido. Devastado, Frenkie não sabia o que fazer, mas então ele se lembrou que o avô dele jamais iria querer vê-lo triste. Pelo contrário, ele gostaria que Frenkie se esforçasse ainda mais para alcançar o grande sonho que eles haviam compartilhado durante toda a sua vida. Então, para imortalizar o avô dele, ele pediu para mudar o número da camisa para 21, significando 21 de abril, o dia em que o avô dele nasceu. Após o funeral de seu avô, Frenkie estabeleceu como a grande missão de sua vida chegar ao Barcelona. Ele treinou com mais intensidade e jogou muito melhor, até que, um ano depois, o Barcelona lhe apresentou um contrato de 5 anos. Ele finalmente conseguiu realizar seu sonho. Toda a sua família estava lá para celebrar. A única pessoa que faltava era o seu avô, e ele fez questão de que a sua camisa no Barcelona fosse a de número 21, para que pudessem estar sempre juntos, a cada jogo que fizesse. Poxa, perder alguém que amamos é algo realmente terrível, mas quando descobri que o Phil Foden havia passado pela mesma situação, soube que precisava contar a história dele também. Phil Foden se tornou torcedor do Manchester City por causa do avô dele, Ronnie. Como portador de um bilhete de temporada, Ronnie nunca perdeu uma partida do Manchester City.
Como recompensa pelo seu empenho, ele começou a ter privilégios no clube. Usando a sua influência, ele fez com que Phil se tornasse um acompanhante de jogadores, onde se pode entrar em campo com futebolistas profissionais. Em pouco tempo, ele foi promovido à posição de apanha-bolas e, eventualmente, conseguiu um lugar na academia deles. Enquanto estava na academia, os treinadores do Manchester City não conseguiam acreditar no quão talentoso ele era. Mas o único sonho de Phil era que seu avô o visse jogar um jogo profissional pelo Man City. Mas pouco antes que ele pudesse realizar seu sonho, seu avô infelizmente faleceu. Este foi um período desafiador para Phil, considerando que Ronnie morreu com apenas 47 anos. Então, quando ele finalmente chegou ao time principal do Manchester City, ele escolheu o número 47 como uma homenagem a ele. Mas ter o número na camisa dele não foi suficiente. Ele queria homenagear Ronnie permanentemente, então ele fez uma tatuagem do número 47 e deu o nome do seu primeiro filho em homenagem a ele. Não posso mentir, passar pelas duas últimas histórias foi difícil, mas para Antoine Griezmann, o número da sua camisa literalmente mudou a sua vida. Quando criança, Antoine Griezmann era um dos jogadores mais baixos em sua academia local, e por isso, sempre que olheiros apareciam, ele era prontamente descartado, antes mesmo de tocar na bola. Mas isso não o incomodava, porque ele sabia o quão talentoso era. Tudo o que ele precisava era de uma oportunidade para mostrar suas habilidades. Enquanto estava em teste com a equipe juvenil do Montpellier, essa grande chance finalmente surgiu num amistoso contra o time juvenil do PSG. Griezmann sabia que esta era a sua oportunidade de mostrar ao mundo do que ele era feito, então vestiu sua camisa de manga comprida, com o número 7 nas costas e deixou tudo em campo. Ele facilmente passou pelos jogadores, marcou muitos gols e deu várias assistências, levando sua equipe a uma vitória dominante. A performance dele foi tão boa que alguns olheiros espanhóis se perguntaram quem era aquele garoto com a camisa 7. Então, eles o convidaram para um teste na Real Sociedad e depois de apenas uma semana, ofereceram-lhe um contrato que mudou sua vida para sempre. Desde então, Griezmann fez disso uma tradição, sempre usar uma camisa de manga comprida com o número 7. Quando perguntado o porquê, ele disse: "Eu gostava muito do David Beckham. Ele era o meu ídolo. É por isso que uso uma camisa de manga comprida e o número 7. Falando em David Beckham, quando li a história de como ele escolheu o número da sua camisa, não havia como este vídeo terminar sem mostrá-la a vocês. Perto do fim de sua passagem pelo Manchester United, David Beckham se tornou o tipo de jogador que ninguém jamais havia visto. O seu famoso corte de cabelo e beleza tornaram-no mais popular como modelo do que como futebolista. O seu treinador, Sir Alex, que era da velha guarda, não gostava nada disso. A atenção constante dos paparazzi estava a subir a cabeça de Beckham. Parecia que ele estava mais preocupado com o seu estatuto de celebridade do que em jogar futebol. Ficou tão ruim que, em uma partida, Beckham queria exibir seu novo corte de cabelo aos fãs, em vez de tentar vencer o jogo. Essa atitude gerou um desentendimento profundo entre ele e Sir Alex, e o técnico simplesmente não conseguia mais tolerar seus comportamentos. Assim, depois de uma derrota por 2-0 para o Arsenal, o técnico o confrontou a respeito de suas atitudes de playboy, o que culminou com Beckham levando uma chuteira no rosto. Esse incidente se tornou a gota d'água, e o relacionamento da dupla estava irremediavelmente rompido. Sir Alex Ferguson didn't try to deny it. He did kick a football boot that hit David Beckham in the head. What would have happened if the boot had been on the other foot? David Beckham would have aimed it squarely at Sir Alex Ferguson. Era hora de finalmente vender Beckham, e o único clube que conseguiria lidar com suas extravagâncias era o Real Madrid. Com seu comprometimento com o futebol sendo questionado, Beckham queria mostrar ao mundo que ainda tinha muito a oferecer. Ele queria provar que era mais do que apenas boa aparência e cabelo estiloso. Com isso em mente, ele considerou o número de camisa que melhor representaria sua mentalidade. E foi usado pela própria lenda, Michael Jordan. Então, em sua primeira temporada em Madrid, ele foi fundamental para o clube conquistar a La Liga e a Supercopa da Espanha, o que não é nada mal para um jogador com um cabelo estiloso e uma boa aparência. Mas, como você pode ver, alguns jogadores não são conhecidos apenas pela boa aparência. Eles possuem alguns dos itens mais caros do mundo,